Videozinho rapidinho aqui, resposta ao irmão Wilson Plaza. Ele perguntou então, os batistas que dizem ser reformados, na verdade são batistas monegistas? É exatamente isso, meu irmão. Não é? Inclusive eu tenho bastante vídeos falando sobre essas coisas no canal, tá? Mas eu nunca me canso de comentar. Se alguém pergunta sobre o assunto, eu faço o vídeo de novo, não tem problema nenhum com isso, né? Acho que cada abordagem pode trazer algum aspecto diferente, ou então eu posso explicar até melhor do que nos vídeos anteriores, mas é exatamente isso, tá? Batistas que se dizem reformados, na verdade, são batistas monergistas, certo? Por que eu afirmo isso? Porque a tradição reformada é muito mais do que 5 pontos. Então, meio que não faz sentido para mim você pegar 5 pontos, não é, da soteriologia e alguns pontos específicos, por exemplo, da ética cristã, e com isso dizer que é reformado. A sua identificação com Calvino não te faz um reformado, certo? Então, para mim, isso não tem sentido. São irmãos, certo? Fiéis, em muitos aspectos. Eu tenho que dizer isso porque, né, vamos ser sinceros, se eu estou defendendo que a doutrina que eu subscrevo é a correta, é a fiel nesse sentido, então necessariamente as dos demais irmãos não são tão fiéis assim. Então, eu prefiro falar desse jeito com honestidade, né? Porque eu sei que existe muito uma tentativa de política de boa vizinhança no meio evangélico para evitar certo tipo de briga, de confusão, de discussão. E eu não importo muito com isso, né? Eu sei respeitar os demais irmãos, com certeza, não tenho problema nenhum. E até já disse em alguns vídeos aqui, alguém, né, que está interessado na fé reformada, na tradição reformada, não precisa ser reformado. Não precisa. Se você não se identifica com tudo que a tradição nos mostra, então não tem para que você se dizer que é reformado. Querer assumir alguma coisa que você de fato não subscreve, não entende, não incorporou, digamos assim. Entende? Então eu realmente dou ênfase a isso. Então a proposta do canal é justamente essa. Eu quero realmente expor o que vem a ser a fé reformada. Por quê? Porque já existe um monte de canais no YouTube, sites, eventos, conferências, onde a fé reformada ela é abordada de uma maneira muito genérica, entende? E você acaba que coloca todo mundo que tem alguma identificação com Calvino, não é, ou o calvinismo, como sendo cristãos reformados. E aí vem os batistas, agora mais recentemente os pentecostais reformados, não é? Que se dão esse nome, mas embora eu os respeite e digo que é possível haver diálogo com todos esses grupos aí, perfeitamente, com qualquer outro grupo dentro da cristandade, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho até bom, na verdade. Mas ainda assim, eu me propus, não é, a estar na internet batendo na tecla. Não são reformados. Não são reformados, tá? Às vezes, algum irmão pode não me entender e achar que eu sou chato. E talvez eu estar afirmando que batistas não são reformados, mesmo os que são monergistas, digamos assim, eu posso até estar incomodando com isso, não é? Eu lamento por isso, na verdade, ou então até arrumando briga com alguns, né? Ainda mais porque nós temos uma grande confusão, né, no evangelicalismo no sentido geral, porque muitos, até presbiterianos, né, que são de tradição reformada então, né, porque são presbiterianos, eles estão muito mais próximos dos evangélicos do que nós reformados. Quando eu falo próximo, não é que nós não temos proximidade de consideração como irmãos. Temos sim, né? Eu falo com os demais irmãos de outras comunidades, dou até aula para alguns irmãos e não fico fazendo proselitismo, né? Eu estou respondendo o que os irmãos estão perguntando, mas eu não estou fazendo proselitismo, né? E até aconselho esses irmãos, né? Eu tenho a experiência na prática de que quando vem pessoas para cá interessadas na nossa comunidade, eu meio que jogo um balde de água fria na pessoa. Alguns irmãos até se incomodam com isso. A pessoa devia aproveitar e falar logo. Não é assim que funciona. Eu não preciso ficar caçando BO pra mim como pastor, certo? Então, eu realmente, obviamente, quero e me alegro se uma pessoa vier à igreja e realmente estiver disposta, não é, a sentar no banco, fazer catequese, aprender, questionar, debater, tirar todas as suas dúvidas para no final dizer bem assim, é isso que eu quero, pastor. É isso que eu quero. Eu já comparei tudo, não é, o que eu pude comparar com a doutrina da igreja. Eu já fiz o contraponto. Não é, eu já comparei aquilo que eu aprendi na minha comunidade, aquilo que eu aprendi, sei lá, com meus pais, com a comunidade que eu faço parte, e eu vejo que todos os pensamentos que foram apresentados contra a fé reformada, eu ainda fico com a fé reformada. Seja muito bem-vindo à igreja. É assim que funciona, né? Porque eu não tô nessa corrida para poder encher a igreja de membro. Não tô nem aí para isso, né? Eu não fui chamado para isso, né? Minha vocação pastoral não é para isso, certo? Eu tenho que pastorear com qualidade as pessoas. E
esse anseio por quantidade não faz sentido para mim. Então, por conta disso, eu acabo sendo um incômodo nesse sentido, em alguns aspectos, né? E não tanto porque aqui é um canal pequeno, né? Então, obviamente, não tem nenhuma expressão no YouTube ainda. Nós temos poucos inscritos. Por isso que eu fico pedindo ajuda pros irmãos. Sabe, compartilhem, recomendem, falem sobre isso. A sugestão de temas de vocês é muito importante também. Isso é bom por quê? Porque quanto mais pessoas puderem se inscrever no canal, acompanharem os vídeos, mais pessoas terão consciência do que é a tradição reformada, para que elas possam se direcionar. E veja, não é aquela coisa de teoria da conspiração, porque eu sei que tem muita coisa na internet assim. Teoria da conspiração. Agora eu vou mostrar para vocês o que é a verdadeira doutrina reformada, com aquele tom de conspiração, dizendo que todo mundo foi enganado. Não é esse o tom do nosso canal, do meu canal. Não é esse o objetivo, não é? Porque quando eu falo sobre isso, eu estou falando à luz da confessionalidade, da tradição. Se existe uma tradição preservada, não é, que nos mostra as doutrinas que os reformados sempre subscreveram, os documentos reformados são isso, são essa prova histórica, não é? Então, eu não tenho por que tirar o nome reformado do seu contexto e redefini-lo. Não faz sentido isso. Se eu sei o que é historicamente a fé reformada, então o que estiver fora do que está registrado, do que é herança da igreja, não é a fé reformada. Pegar alguns pontos que nós nos interessamos de maneira aleatória não é a fé reformada. Por isso que eu insisto, batistas, não é, que adotam a soteriologia reformada são monergistas. Batistas, monergistas. Os pentecostais, que se chamam de reformados hoje, que adotam a soteriologia reformada são pentecostais, monergistas. Em tudo isso, nós temos pontos em comum. E é possível manter o diálogo nesse sentido. Amém? Isso é uma coisa louvável. Eu fico feliz por isso, porque no fim a fé reformada está influenciando, né, muitas pessoas. Isso é muito bom. Mas ainda assim, eu vou continuar dizendo que não são reformados, não é? E eu falo isso porque, voltando à questão da IPB, né? A IPB, como está muito próxima dos evangélicos em muitos aspectos, não é? Você tem vários pastores que são conhecidos, respeitados, homens de Deus que eu respeito também, que eu aprendo muito com eles. Eles gostam de ficar transitando, não é, entre as igrejas evangélicas. Então, há pastores presbiterianos, não é, que vão para igrejas pentecostais, igrejas batistas, vão fazendo esse tipo sabe, de cooperação. Nada de mal com relação a isso, mas muitas vezes toda essa disponibilidade para estar ajudando em várias comunidades faz com que a pessoa acabe abrindo mão de certos pontos, ou se não abrir mão, não é, de certos conceitos, pelo menos os omite, né, para que isso não seja um ponto de divisão para aquelas comunidades. E mais uma vez, eu prefiro que a linha nesse sentido que nos divide, em termos de tradição, porque nós somos irmãos em Cristo, mas é tradição, não é, e doutrina nesse sentido, ela seja uma linha muito firme, muito bem acentuada. Eu não gosto de linhas tênues, não é, porque isso traz confusão. Não é? Então eu gosto de realmente falar pela tradição o que é uma igreja reformada e o que não é. Então eu vou insistir sempre nessa tecla, né? Então nunca eu vou estar criticando esses irmãos no sentido de que não são fiéis, não são crentes. Quer ver uma coisa que vai deixar muita gente maluca? Eu falo bem assim, Charles Haddon Spurgeon não era reformado. Tenta imaginar, né? Não tem uma repercussão aqui no meu canal, por quê? Porque o meu canal é pequeno, né? Então, obviamente, muita gente não tem acesso a esse canal ainda. Mas imagine quando esse canal tiver com muitos inscritos, não é, bem compartilhado, bem espalhado, e alguém ouvir uma coisa dessa, eu falando isso. Charles Spurgeon não era um pastor reformado. As pessoas vão meio que se ofender. Aí eu falo, Charles Spurgeon não era reformado, Paul Washer não é um pastor reformado, John Piper não é um pastor reformado, não é? Aqui no Brasil tem vários, não é? Paulo Júnior, Franklin Ferreira, Jonas Madureira, sei lá, tantos, não é? Iago Martins, são todos homens de Deus. Eu os respeito muito, são meus irmãos em Cristo, eu aprendo com eles. Então não tenho nada a ver com, tenho nada contra digamos assim, as pessoas, não é? E aos pastores que eles são. Eles são cristãos, fiéis, eu não tenho dúvida disso. Irmãos que estão cooperando, não é? Pregando o verdadeiro evangelho, não é? Lutando nesse sentido com a verdade, usando a verdade contra essas mentiras que acontecem hoje. Eu sei disso, certo? Mas repito, por mais que isso seja para algumas pessoas uma coisa ofensiva, e eu lamento que seja, não é?
lamento mesmo, ainda assim é a verdade que nós temos registrada, que nós temos não registrada na história, tá? Nossa tradição, certo? Que está fixa desde o século XVI, mostra quem nós somos. Reformados são reformados. Ponto. Né? Ponto. E isso tem a ver com a doutrina de maneira geral, de toda a escritura, não só com a soteriologia, certo? A questão do culto, por exemplo, não é? A ética e tudo mais, a nossa compreensão dos mandamentos, tudo isso está dentro daquilo que nós chamamos de doutrina reformada. Né? E esses grupos que eu citei, e esses homens de Deus, e esses pastores, essas comunidades que são fiéis em muitos aspectos, elas não subscrevem essas coisas. E isso realmente é uma prova histórica de que eles não são reformados, certo? É uma prova histórica. Então eu espero que os irmãos não se ofendam com isso. Não é? Meu ponto é a tradição, sempre, tá? É assim que eu abordo essa questão. Nunca a partir de uma ótica emocional, por nada de sentimento que eu tenho com relação a isso, por causa de Calvino, né? Não tem nada a ver com isso, não. É uma identidade histórica preservada nas confissões e isso não tem muito a ver com o apreço que eu tenho por Calvino, não. Né? Eu admiro João Calvino, o trabalho que ele fez muito importante e tantos outros pastores também, né? Que às vezes não são nem citados, não são nem lembrados, que cooperaram muito, mas não é um apego emocional ao que o nome significa. Né? Esse nome tem pedigree, digamos assim. Ele tem um significado histórico e deve ser preservado. Tá certo? Aqui nesse quadro do Sínodo de Dort, onde os cristãos reformados se reuniram no século XVII, né? Finalzinho de 16, 17, você não tem aqui representado nesse sentido nenhum grupo credo-batista, por exemplo. Só reformados mesmo. Não é? Então é a tradição. Tá bom? Deus abençoe. Valeu pela pergunta aí.